António Francisco Roque. Guardem este nome. Um simples homem, igual a qualquer um de nós, de 35 anos de idade e natural do Silveiro. Casado com Albertina Bartolo, mas residente em Estarreja por imposição laboral, já que trabalhava para a CP, foi convidado a assistir à pregação do Evangelho na igreja dessa localidade. Tendo aceito o convite para ouvir a palavra de Deus, recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e logo é inundado de um tão grande gozo na sua vida, que toma a decisão de, assim que pudesse, dar a conhecer a boa nova à sua família e aos seus conterrâneos, numa grande manifestação de amor pelos seus. Se assim o pensou, melhor o fez, pois enquanto não levou o Evangelho ao conhecimento de seus pais e familiares, e depois seus vizinhos e amigos, não descansou, passando a falar insistentemente aos irmãos responsáveis pelo trabalho em Estarreja para irem à casa de seus pais pregar o Evangelho. Como a persistência deste homem foi tanta, a oportunidade surgiu. Então diz-se que, numa noite de inverno, o irmão Viriato Sobral veio à casa dos pais do irmão António Roque e, à lareira da sua cozinha, pregou o Evangelho às almas ali presentes. O impacto da palavra de Deus foi tão grande naquelas almas que logo mais almas quiseram ouvir o que nunca tinham ouvido de nenhum sacerdote. A verdade, a palavra de Deus, a água viva que sacia o sedento. E assim se começaram a fazer reuniões regulares em casa do Sr. José Roque e Piedade Rita, pais do irmão António. Passado algum tempo, constatou-se que a cozinha da casa do irmão José Roque já era pequena para albergar tão grande assistência, pois ficavam muitas pessoas da parte de fora da porta, em pé, que não arredavam pé com sede da palavra de Deus. Então começou-se a pensar em arranjar uma casa maior para se reunirem todos. E com a graça de Deus, logo surgiu um homem de nome José Ferreira Pires, mais conhecido por José Marreca, que gentilmente cedeu o porão de uma casa já velha, que já não tinha portas nem janelas, e o piso era térreo, com aproximadamente 40 metros quadrados, e já podia comportar muito mais assistência que a cozinha da casa do irmão José Roque. E assim se poderia dizer como no início da igreja primitiva, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas nem tudo era fácil. Como a propagação do Evangelho crescia a olhos vistos, começaram a surgir as primeiras reações nefastas em relação aos crentes e principalmente em relação aos mensageiros que se deslocavam até ao Silveiro com a intenção de pregar o Evangelho. Eles tinham que se deslocar até ao então apiadeiro de Oiã, de comboio, percorrendo depois a pé a distância de aproximadamente 4 km até ao Silveiro, tendo após a reunião de empreender a viagem de regresso nas mesmas condições. Era nessa altura que os populares do Silveiro e Oiã saíam para a rua com latas, tachos e panelas velhas, a servirem de instrumentos musicais um barulho ensurdecedor, que acompanhavam estes nossos irmãos até Oiã, perseguindo-os, insultando-os e caluniando-os de comunistas e maçónicos. Mas o Espírito Santo os fortalecia para suportarem tudo isto e voltarem na próxima reunião. (15 de maio de 1938)
Que data maravilhosa! Neste dia se realizaram os primeiros batismos no Silveiro, na Ponte Velha, sobre o rio Levira, denominada na altura por Ponte Velha do Ribeiro. Nesse dia desceram às águas mais de 2 dezenas de almas que quiseram obedecer ao mandamento do Senhor, conforme tinham sido ensinados durante aqueles breves meses em que foram ministrados pelo irmão Viriato Sobral e Frank Smith. Após o batismo destes crentes, que foram pedras basilares da Igreja do Silveiro, nasceu com eles também o desejo de adquirirem casa própria, para se reunirem, ouvirem a palavra de Deus e servirem o Senhor mais dignamente. Compraram então uma casa de habitação situada onde ainda hoje é a igreja. Esta casa foi obtida e paga no ato da escritura, mas o proprietário, o Sr. António Rodrigues da Conceição, teve alguns problemas em disponibilizar imediatamente a casa aos crentes, pois esta estava arrendada e o inquilino foi influenciado pelos inimigos do Evangelho a não entregar a chave e a não desocupar a casa, tendo sido então o proprietário obrigado a requerer o despejo judicial. Depois do despejo feito, os crentes tomaram posse da casa, começando logo a projetar como fariam o salão ou como haveriam de fazer as reformas necessárias na casa para que esta tivesse condições para se reunirem. Mas Satanás, esse, não tinha ainda terminado. Não tinha ainda esgotado todos os seus recursos para fazer parar o Evangelho no Silveiro. Mãos à obra. Quando os irmãos resolveram começar as obras na igreja, surgiu um embargo por esta se situar frontal à então denominada Estrada Nacional, número 237. Era, pois, necessário que a licença da obra fosse aprovada pelo Diretor-Geral das Estradas do Distrito de Aveiro. Esta aprovação parecia impossível de se obter, pois os inimigos do Evangelho, alguns de muita influência na vida civil, dificultaram o andamento legal do processo. Foi então que ficou histórica para a Igreja do Silveiro a data em que 3 irmãos, arregaçando as mangas, puseram pés a caminho em direção ao gabinete do Diretor-Geral das Estradas, para falarem diretamente com ele sobre o problema que o estava a afetar. Sem audiência marcada, estes 3 irmãos, António de Oliveira Vela, Joaquim Martins Duarte e João Duarte Gil, com bastante ousadia, percorreram 20 quilómetros para ir e para voltar e exigiram falar com o Sr. Diretor. Porém, o recepcionista disse-lhes que era impossível, porque já estava a sair e não os podia atender naquele dia. Mas o Espírito Santo impelia aqueles homens para a resolução final do problema e não ficaram parados sem saber o que fazer. Antes correram a interceptar o homem que podia desbloquear toda a situação e conseguiram-no com a graça de Deus. Ele foi interpelado por estes irmãos que, sem parar, os foi ouvindo. Então o Espírito de Deus fez a sua parte no trabalho, tocando no coração daquele homem que empenhou a sua palavra dizendo que autorizava a obra e que, quando o processo chegasse às suas mãos, fossem quais fossem as informações que o relatório contivesse, ele aprovaria o processo. Estes irmãos não cabiam em si de contentes, tendo regressado a casa louvando e dando graças a Deus.
A palavra foi passada com o maior sigilo possível. No Silveiro trataram logo de programar o trabalho, para que nada fosse preparado por parte daqueles que eram contra o Evangelho, para atrasar o levantamento da obra. E assim foi. Numa tarde e numa noite de coragem, crentes e simpatizantes da obra deram sua ajuda braçal e material, levantando as paredes da igreja, ficando a fachada com as mesmas características que ainda hoje tem. Um facto interessante é que os inimigos do Evangelho tinham programado uma festa para comemorar a proibição da construção da casa. Mas graças a Deus, a vitória dos inimigos do Evangelho nunca chegou a acontecer, pois a vitória só podia ser daqueles que têm como general o Senhor Jesus e como rei o Deus Omnipotente. Depois da obra pronta, estes irmãos podiam usar as palavras de Samuel como suas, dizendo: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Concluídas as obras e mobilada a casa, esta pôde ser inaugurada em 12 de novembro de 1939. Conhecem a data? E esta foi a história antes da história.